Olá, muito bem-vindo, bem-vinda! Estamos começando mais um programa Viva Cascudo, dessa vez em homenagem à indígena Clara Camarão, a primeira a se destacar na história do Rio Grande do Norte como uma líder, ao lado do esposo, o indígena Felipe Camarão. Mas antes de falar sobre ela, vamos entender um pouco da história e da cultura dos povos originários no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Esses povos são guardiões de uma diversidade de línguas, costumes e tradições. No Rio Grande do Norte encontramos indígenas que tiveram um papel crucial na preservação da nossa identidade. Nessa primeira reportagem vamos explorar esses costumes e essas histórias desses povos que enfrentaram muitos desafios para defender a sua própria cultura e sua terra. É impossível falar da história do Brasil sem referenciar a presença dos povos indígenas desde o período colonial. No território que hoje compreende o Nordeste brasileiro, os indígenas de diferentes etnias formaram laços sociais e estruturas que permaneceram no contexto da colônia por muitos anos. Com o passar do tempo, vários elementos da herança indígena acompanharam o desenvolvimento do país, estando presentes até os dias de hoje. Rio Grande, que só no século XVIII viria a ser o Rio Grande do Norte, os povos originários se articulavam em territórios específicos e em alianças sociais e bélicas. O professor de História Indígena da UFRN, Lígio Maia, explica que, apesar das diferenças étnicas entre as comunidades, os indígenas que habitavam o Rio Grande possuíam características semelhantes no que se refere à vida nos trópicos e à defesa de seus territórios. Tapuia, ele seria uma espécie de antítese ou da alteridade dos tupi do litoral, né? O interessante é que as primeiras informações que os cronistas tiveram dos tapuias do interior foram dadas pelos tupinambá do litoral, né? Então, digamos que a perspectiva dos portugueses, especialmente sobre os tapuia, era uma perspectiva tupinambá dos tapuia. Então eles vão ser chamados de povos selvagens, de bárbaros, povos de língua travada, porque a imagem que foi construída do tapuia foi uma imagem construída a partir da lente tupinambá. Então, no litoral, com os povos tupis, por exemplo, eles tinham uma língua, o tupi, que os portugueses entendiam como se fosse uma língua, digamos, mais polida, né? De forma que, em algum momento, eles aprenderam o tupi e puderam se comunicar. Mas os tapuias não, né? Então, os cronistas que dão conta desses indígenas do interior, que eles chamavam, grosso modo, de tapuia, que na verdade não é exatamente um etnônimo, né? Tapuia é uma designação política. Política porque foi a partir dessa antítese do tapuia em relação ao tupi que toda uma política de aproximação foi construída pelo Estado ultramarino português. Desde o final do século XVI, passando pelo século XVII e XVIII, a documentação oficial do Brasil colonial já registra a presença dos povos indígenas por aqui. Isso também acontecia durante o século XIX, já no período do Brasil Império. Ou seja, a presença desses povos já era conhecida tanto pelos colonos como para quem vinha de Portugal, a metrópole. No território potiguar predominavam os potiguaras, os tapuias e os tupis. Os grupos tinham uma organização social complexa, com ritos e costumes específicos. Com o passar do tempo, historiadores e antropólogos derrubaram a tese de uma organização tribal, muito ligada apenas à questão da evolução. Hoje se consolidou nomenclaturas como grupos, povos, etnias ou comunidades indígenas. Primeiro porque não se tratava de uma organização tribal, como a antropologia entende hoje, né? Por exemplo, se você pega alguns povos do norte da África, eles efetivamente se organizam a partir de um sistema tribal. Os povos indígenas não, né? Os povos indígenas coloniais e contemporâneos, eles não se organizam a partir de uma perspectiva tribal. É um outro tipo de organização social. De maneira, e tem outra questão, não é? A tribo, o conceito, a palavra e depois o conceito, passa uma ideia de sentido evolucionista, né? Que por muito tempo carregou o pensamento social brasileiro, do século XIX até boa parte do século XX,
Então, tribo não é um conceito bom. Primeiro porque ele é carregado de uma certa perspectiva pejorativa, no sentido de que tribo seria, digamos, a forma mais elementar de organização social, até chegar, por exemplo, no que é hoje conhecido como o Estado-nação ou a sociedade contemporânea, né? Então, tribo não é um termo bom. Então, vamos falar de povos, vamos falar de grupos, vamos falar de etnias. Outra coisa que é importante destacar é que quando os europeus chegaram aos trópicos brasileiros, encontraram por aqui um cenário de guerra. Isso porque os próprios grupos indígenas disputavam entre si os chamados nichos ecológicos, ou seja, os embates eram constantes e só depois alianças puderam ser formadas. Não é correto a gente afirmar que todos os potiguaras eram a favor ou contra os portugueses, ou eram a favor ou contra os holandeses, não é? É preciso que a gente compreenda que determinados grupos, que diferentes grupos potiguaras ou diferentes grupos tabajaras poderiam se aliar num determinado momento e em outro momento acabar com essa aliança. Digamos que as alianças elas eram muito fluidas e dentro de um contexto histórico em que cada um, inclusive os povos indígenas, avaliavam se aquela aliança seria boa ou seria ruim. Com o passar dos anos, a questão da identificação e presença indígena no Brasil foi ganhando outros moldes. A partir do século XIX, o país viu acontecer um processo de caboclização dos povos indígenas. Ou seja, os grupos iam sendo renomeados, e isso tem a ver estritamente com questões de poder e interesse político. Atualmente, este processo também é chamado de invisibilização, a tentativa de apagar o indígena da história. Ser ou não ser indígena é, antes e acima de qualquer coisa, ser alguém portador ou não de direito. Então, o processo de caboclização no século XIX, que vai continuar em boa medida até pelo menos a primeira metade do século XX, na região do Nordeste, é dizer que não existe mais índio ou indígena, mas existe o caboclo. E esse caboclo, portanto, já se misturou, não é mais indígena. Ora, quando esse discurso político ganha uma projeção importante, esses indígenas perdem o direito de usufruto de suas terras. E as terras são esbulhadas, ou pelas câmaras municipais ou pela própria província. Não é? O que nós vamos ver, então, na segunda metade do século XX, é uma força emergente desses povos indígenas na região Nordeste que começam a se reorganizar e começam a promover um processo que alguns historiadores chamam de etnogênese ou de emergência étnica. As lideranças indígenas gostam de chamar que eles foram resistentes, né? Foi só a partir da segunda metade do século XX, mais especificamente nos anos de 1970, que esse processo de invisibilização começou a mudar. A partir de então, vários brasileiros se reconheciam como indígenas e novos horizontes se colocaram à frente. Segundo dados do Censo 2022, quase 1.800.000 pessoas se declararam indígenas no Brasil. O crescimento mostra que o debate promove importantes reflexões sobre a identidade dessas populações que sempre estiveram presentes nos mais diferentes contextos geográficos. A preservação dos povos e das comunidades indígenas também aparece como um desafio atual. O cacique Luiz Catu é um dos líderes indígenas mais influentes no Rio Grande do Norte. Segundo ele, a realidade enfrentada pelas aldeias potiguares segue uma lógica nacional, com o agronegócio ameaçando a vida das florestas e a permanência dos indígenas. Hoje, no território potiguara-catu, nós temos uma realidade realmente de resistência. Para continuar fazendo a nossa lavoura indígena, fazendo as nossas atividades milenares, tradicionais, a gente precisa enfrentar uma diversidade de desafios, que são postos pelo avanço ilegal da cana-de-açúcar. Há um comércio muito grande e ilegal do plantio de cana-de-açúcar dentro de uma área de proteção ambiental, que é o território Catu, que é a APA Piquiri-Una. São um pouco mais de 40.000 hectares, mas ela está invadida por cana-de-açúcar. E a maior parte dessa cana-de-açúcar está em locais onde não deveria se plantar, É proibido por lei plantar cana-de-açúcar. Isso tem afetado diretamente o nosso modo de vida tradicional no território. As mangabeiras, por exemplo, que é um fruto, a mangaba é um fruto que nosso povo coleta milenarmente, usa para alimentação e hoje comercializa para poder, com dinheiro, comprar proteínas, porque a carne que vem da caça, ela está quase desaparecida da APA. Então, se o nosso povo continuasse caçando, eles iam contribuir
para o desaparecimento de muitas espécies animais, porque o veneno usado, o agrotóxico na cana-de-açúcar, mata muitos animais diariamente. O cacique ainda reforça a importância de preservar as populações indígenas, principalmente para a manutenção do meio ambiente. Um desafio hoje viver, manter a cultura indígena dentro de uma área de proteção ambiental que tem o canavial, né, e a retirada ilegal de madeira muito forte, sem respeitar legislações. Uma outra questão nossa é a gente continuar numa área que não é demarcada, porque isso para a gente, né, é uma forte ameaça. Não demarcar um território indígena que está sendo agredido, que está sendo a todo momento invadido, é justificar o genocídio. Então a gente tem lutado diretamente para demarcar esse território. Essa área ela já tem um estudo de identificação, mas não tem um GT de demarcação ainda concluído, né, em execução dentro da Piquiriúna. Atualmente o Rio Grande do Norte tem entre 14 e 17 comunidades indígenas firmadas. Uma ou duas são reconhecidas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Mas mesmo diante dessa realidade, o que mais importa é a questão da identificação pessoal de grande parte da população brasileira que reconhece em suas origens a influência dos povos originários. O último censo, quase 1.800.000 pessoas se autodeclararam indígenas no Brasil, né? Então a gente tem que compreender, primeiro, que houve uma mudança na metodologia do censo, né, que já vem mudando desde a década de 90. Né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, no início do século XXI, o Rio Grande do Norte e o Piauí eram estados que não possuíam nenhum tipo de presença indígena ou de autodeclarada indígenas. Né? Hoje em dia, todos os estados da federação têm presença indígena. Agora veja que curioso, quem nasce no Rio Grande do Norte, o gentílico é potiguar. E potiguara é uma designação étnica muito rica na documentação colonial. Né? Então é muito curioso que no início do século XXI você não tem indígena no Rio Grande do Norte. Né? Há uma literatura, digamos, mais ligada a uma vertente memorialista, por exemplo, que fala e que defende, ou pelo menos que defendia, a ideia de que os índios foram desaparecendo misteriosamente. Né? É como se eles estivessem sendo expatriados dentro da sua própria pátria. Ora, essa perspectiva da invisibilidade indígena está ligada a um contexto mais amplo, que no século XIX estava muito próximo dentro de um processo que alguns historiadores chamam de caboclização. Então os povos indígenas passaram a ser identificados como caboclos, porque a sua condição de caboclo tirava deles o direito do usufruto coletivo das terras. As comunidades e aldeias indígenas no Rio Grande do Norte só crescem, e isso muito impactado pela identificação das chamadas aldeias urbanas. O fato é que, independente do espaço de vivência, a identidade do povo é o traço mais forte para a preservação e continuidade dos povos originários brasileiros e também potiguares. Nós, indígenas, não somos descendentes, não somos remanescentes. Nós somos, sim, povos resistentes. Se você tem sangue indígena, se você tem história da sua tataravó, bisavó, de um ancestral seu que era indígena, que era tapuia, potiguara, que era paiacu, tarairiú, seja qual for a etnia, você é quem hoje. Você é quem hoje. Tem uma situação que é a situação do pardismo. O pardismo, ele tem levado mais de 40% da população brasileira tirando essas pessoas de ser indígena, mas pardo também é indígena, porque o pardo é o branco, a pessoa de cor branca, né, autodeclarado branco com indígena, o negro com indígena, pode ser pessoa de qualquer outro continente com indígena, esse também é indígena. E pardo foi a primeira vez que Caminha nos classificou, como classificação aqui no Brasil. Pero Vaz de Caminha, na carta dele, falou que nós éramos pardos. E depois esse pardo mudou e agora é usado para diminuir a população indígena no Brasil. Então, a autoafirmação, buscar suas origens e se autoafirmar como povo pertencente aos povos originários é fundamental para salvar o direito, o usufruto exclusivo e o direito originário à terra. Demarcação urgente das terras indígenas do Rio Grande do Norte. É o único estado do Brasil que não tem uma terra demarcada. Depois dessa verdadeira aula de história, a gente faz um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente entra na história de vida e morte de Clara Camarão e as lições que ela deixou para o Rio Grande do Norte. É já.
Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Câmara Educa. Se liga aí nessa informação. O transtorno do espectro autista é uma alteração no desenvolvimento do cérebro, que se manifesta nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico e o começo das terapias comportamentais, maior a qualidade de vida da criança e sua família. Diga não ao preconceito. Com amor e respeito, todas as peças se encaixam. Câmara Educa. É a Câmara Municipal de Natal, trazendo informação para você. De volta com o programa Viva Cascudo em homenagem a Clara Camarão. Nós estamos gravando aqui, inclusive, a quem nós agradecemos o espaço, ao Complexo de Ensino Noilde Ramalho. O complexo tem, inclusive, uma área dedicada a Clara Camarão. É esse centro de convivência que está aparecendo nas imagens, com uma estátua dedicada à indígena, esculpida em pedra-sabão. Contam que essa estátua, inclusive, seria do tamanho real de Clara Camarão. Como a gente vem mostrando, aqui não há fotos da época, apenas figuras, já que a história é toda narrada. No século XVII, essa mulher, nascida no Rio Grande do Norte, se destacou pela sua bravura e liderança. Ao lado do esposo, o indígena Felipe Camarão, Clara Camarão foi para lutas e batalhas. E agora, nessa segunda reportagem, nós vamos conhecer um pouco mais dessa história. Durante o período colonial, o Rio Grande do Norte contou em grande medida com a influência dos povos indígenas. Também denominados de povos originários, na colônia, os grupos indígenas mantiveram contato entre si e com os colonizadores portugueses, franceses e holandeses. No dia a dia dos trópicos brasileiros, os indígenas foram decisivos para a permanência dos europeus por aqui. A força indígena rapidamente foi reconhecida pelos colonos, que buscaram alianças importantes para o prosseguimento de missões. Dentre eles, algumas figuras acabaram se destacando. Uma delas foi Clara Camarão. Clara Felipe Camarão, uma indígena, né, que nasceu aqui, às margens do rio Potengi, onde hoje é a região de Igapora, a grande aldeia velha. E ali nasceu Clara Camarão. Ela se destaca na nossa história, como eu, pelo menos, coloco como sendo a primeira protagonista norte-rio-grandense, né, a se destacar na história potiguar, das mulheres potiguares. Então, Clara, para mim, é sempre a referência. Indígena, casou-se com Felipe Camarão, na grande aldeia velha, que hoje, né, às margens do rio Potengi. Quem liderava essa aldeia era o índio Potiguaçu, que hoje nós conhecemos como Felipe Camarão. Daí, Clara, nesta aldeia, começa a se destacar. Ela era exímia, né, para usar o arco e a flecha, entendeu? E dentro dela, eu digo assim, que tinha um desejo de guerrear, de lutar, de defender a sua tribo. Então, na época não podia, mulheres não podiam estar no campo de batalha. Com o passar do tempo, Clara vai se destacando, casa, né, com o índio já catequizado, né, Felipe Camarão, que antes era Potiguaçu, depois de catequizado, passa a ser Felipe Camarão. Os registros e documentos oficiais não dão conta do nome verdadeiro de Clara Camarão. O fato é que, da união com o indígena Felipe Camarão, Clara herdou o segundo nome. Clara Camarão era uma mulher destemida, guerreira, sempre estava à frente no fronte de batalha, e isso independente do inimigo. Por isso, ficar na mesma localidade sem ajudar o companheiro nas guerras não estava jamais em seus planos. Os líderes da aldeia não permitiam que mulheres estivessem no cerne e naquele contexto de batalhas. Mas enquanto casada, quem, né, dizia o que ela, a gente já sabe que a história remete a isso, devia fazer era ele. E ela também convenceu, né? Convenceu ele de que era
e tinha a capacidade de lutar. Por isso que ela, eu acho que acredito, enquanto figura feminina, se destaca, né? Como sendo a primeira a fazer isso. Eu costumo dizer, para mim, eu sou militar, eu sou policial militar. Daí, quando Clara, olha só o feito, arregimenta 100 ou mais indígenas que acreditam na capacidade delas, mulheres, lutando em defesa do que acreditam. Isso no século XVII. Não era fácil você convencer outras mulheres, mas somente pela luta, pela defesa, elas iriam conseguir. Isso para nós hoje serve como referência. Eu digo que ela foi a primeira comandante, entende? Né? E eu não estaria mentindo sobre essa capacidade. Eu sou da primeira turma de mulheres na PM. Eu entrei em 1990. Para mim já foi difícil demais lutar contra machismo, ordens, regulamentos que existem. Éramos 60 mulheres. Imagine Clara no século XVII, lutando e convencendo. Mais efetivo nela era o convencimento, ela dizer para outra que nós temos a capacidade, nós temos força igual a eles, vamos lutar também, não vamos esperar que chegue para nós e esperar aqui sem fazer nada. Então, esse ímpeto, essa coragem, né, dela é que chama atenção, para mim. Clara Camarão atuou em diferentes batalhas. A mais famosa dela é conhecida como a Batalha do Tijuco-Papo, também chamada de Batalha do Monte das Trincheiras. Ao lado de várias outras mulheres indígenas e negras, elas colocaram os soldados holandeses para correr. O historiador Luiz Eduardo Brandão Suassuna dá mais detalhes sobre a Batalha do Tijuco-Papo, conhecida em todo o país por ter sido orquestrada exclusivamente por mulheres. A Batalha de Tijuco-Papo, ela tem uma importância pela peculiaridade dessa batalha. Primeiro, por ser uma batalha de mulheres. Segundo, mulheres indígenas. Terceiro, mulheres indígenas defendendo os interesses de Portugal. E quarto, no contexto da expulsão dos holandeses. Então, tudo isso faz com que a Batalha do Tijuco-Papo seja uma batalha muito importante, que ocorre em Pernambuco, na época da expulsão dos holandeses, ou seja, na primeira metade do século XVII, né, e que tem essas peculiaridades, merecendo destaque a figura de uma indígena, Clara Camarão, que nasceu nas terras da capitania do Rio Grande. Ainda em território pernambucano, durante um combate na localidade dos Guararapes, Felipe Camarão foi abatido. Depois da morte do companheiro, Clara Camarão retorna à chamada Aldeia Velha. O cenário de guerras e combates deu lugar ao refúgio e à tranquilidade. Tudo bem diferente do que a guerreira estava acostumada. O índio Felipe Camarão foi abatido na Batalha dos Guararapes, sendo que ele não resiste, morre e depois daí ela retorna, não mais avança, retorna para a Aldeia Velha e se refugia. Não mais se tem história, nem se fala como ela morreu, como ela viveu. Ela simplesmente se reservou depois da morte dele. Então, a gente tem muita carência de documentos que registrem, né, claramente a participação dela. Mas depois que ela casa com Felipe Camarão, convence ele de que ela é uma exímia guerreira, ele costumava levá-la para as lutas com ele também. Em 2012, um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados para incluir o nome de Clara Camarão no livro dos Heróis da Pátria. No dia 27 de março de 2017, a inscrição aconteceu. Desde então, o nome de Clara Camarão consta no livro que fica localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília. Além disso, Clara Camarão também foi reconhecida como heroína pela Prefeitura de Natal em 2018. Segundo pesquisadores que estudaram a história de Clara Camarão, a indígena morreu com aproximadamente 35 anos, o que para a época já era considerado uma idade avançada. Ela morreu sozinha, no clausuro, e a falta do companheiro, Felipe Camarão, pode ter contribuído para essa situação. Nós estamos muito dessa de mostrar a fortaleza da mulher hoje. Não, a mulher sempre foi forte, né? Ela sempre teve um papel de muito destaque. A história precisa ser reescrita
com essa inclusão das mulheres que construíram o processo histórico. E isso está ainda, né, engatinhando. Hoje se dá muita ênfase o resgate à mulher hoje, não, a mulher do todo o processo histórico. E essa é a grande importância. O Rio Grande do Norte é celeiro de mulheres protagonistas de toda a história. Depois de Clara, aparece Nízia Floresta como sendo aquela primeira a sustentar a bandeira de que a mulher tem a mesma capacidade que o homem e ela tem direito principalmente à educação. Que somente pela educação isso era permitido. Depois vem Celina, depois vem Alta de Souza, depois vem Celina como sendo a primeira mulher a votar. Depois nós temos Alzira Soriano como sendo a primeira mulher eleita, né, para ocupar um cargo público. Isso aí em 1927, 1920, mas isso é de agora, é de história recente, né? Mas o Rio Grande do Norte, você diz, dá o devido notoriedade, dá não. O devido valor, não dá. Mulheres que se destacaram são vítimas de memoricídio, né? A obra que elas produziram estão engavetadas, escondidas, né? Camufladas de várias formas. A mulher, para ter um artigo, a própria Nízia, escrito, publicado, ela tinha que usar o nome de um homem, não é? Clara tinha que usar todo o nome do marido, enfim. Então, o Rio Grande, não é só o Rio Grande, o Brasil, e acredito que o mundo não dá o devido valor à história de nós mulheres. Não dá. A resposta é essa, infelizmente. Agora mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente se aprofunda ainda mais na história de Clara Camarão num bate-papo com a pesquisadora Udimar Pessoa. É daqui a pouquinho. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Câmara Educa. Se liga aí nessa informação. O transtorno do espectro autista é uma alteração no desenvolvimento do cérebro, que se manifesta nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico e o começo das terapias comportamentais, maior a qualidade de vida da criança e sua família. Diga não ao preconceito. Com amor e respeito, todas as peças se encaixam. Câmara Educa. É a Câmara Municipal de Natal, trazendo informação para você. De volta com o último bloco do programa Viva Cascudo, em homenagem a Clara Camarão. E nesse bloco a gente vai conversar com a especialista, pesquisadora Udimar Pessoa, que estuda, né, está sempre de olho, pesquisando, estudando o protagonismo da mulher aqui no Rio Grande do Norte, né, Udimar? Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação, primeiramente. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade única no sentido de que essa minha pesquisa tem sendo chancelada pelos documentários que a TV Câmara vem produzindo e esse em especial, que é a nossa primeira grande, né, mulher da história, Clara Camarão, que agora está sendo abordada aqui nesta matéria. Nesse programa a gente já trouxe um pouquinho da história dos povos originários, a história de Clara Camarão e vamos falar um pouquinho mais sobre essa invisibilidade, né? Porque como você bem destacou, foi a primeira grande liderança feminina do Rio Grande do Norte e a gente não vê isso muito nos livros e nos documentos, né, Udimar? Essa invisibilização é latente. Infelizmente, é uma dificuldade, eu diria, né, muito grande. Muita gente não considera a história de Clara Camarão uma história verídica, porque ela é contada pelos, né, grandes historiadores como uma história oral, mas o pouco que se tem hoje já se legitima e se valida ela como uma mulher que pertenceu à tribo, né, da aldeia velha dos índios potiguares aqui, à beira do rio Potengi, e ela está na história e foi reconhecida a primeira heroína do Brasil. Isso é um fato de uma história construída por mulheres
que muitas vezes foram negligenciadas, invisibilizadas e também negadas pela história escrita pelos homens. Então é uma coisa que a própria história precisa ser reconstruída, reposta. Com certeza, né? Eu tenho me dedicado a tirar, vamos dizer assim, né, do obscurantismo da história as mulheres do Rio Grande do Norte, e a gente tem encontrado grandes mulheres, né, no Brasil, no mundo, história de mulheres que contribuíram, quando não, né, com a mão na massa, como a gente costuma dizer, indo para as guerras, participando das lutas, elas também foram idealizadoras de grandes feitos. E a história não conta dessa forma, dando destaque a essa contribuição e participação feminina. Clara Camarão tinha nela esse espírito de liderança e desde sempre, na época lá ao lado do esposo, Felipe Camarão, ela já buscava esse espaço e também era uma protagonista do feminismo, porque ela estava ali lutando pelas mulheres. Na época, né, a leitura e a denominação de protagonismo é uma história recente, né? A gente só vê isso com Nísia Floresta, já no século XIX, mas os feitos de Clara, no período que ela viveu, tudo que ela fez história, ela rompeu barreiras, ela pode ser sim destacada como uma protagonista de sua época, e ela foi uma mulher muito inteligente. Quem se debruça sobre a história de Clara Camarão vai encontrar nela uma mulher de, vamos dizer assim, uma inteligência rara. Ela primeiro convenceu o marido de levá-la para a guerra, ela queria participar, ela queria reconhecer, ela queria entender o que era aquilo que ela já era proibida de participar. Então ela gerou pela curiosidade e pelo amor que diziam que Felipe Camarão sentia por ela, ele a leva. E chegando lá, ela observa o cenário, ajuda nesta luta, porque ela era proibida de usar as armas, que eram todas manuais, mas ela era muito habilidosa, ela lutava muito bem, ela usava todos os instrumentos para defender as mulheres de sua tribo quando estava aqui, em Natal. E lá ela observou que sozinha ela não teria condição de enfrentar. O que é que ela faz? Ela retorna de uma das batalhas, e aqui em Natal, ela treina as mulheres e monta uma equipe de mulheres lideradas por ela para que voltem para Pernambuco para lá lutarem de uma guerra que foi vitoriosa. Então, assim, ela é uma mulher que precisa estar no cenário da história e do reconhecimento nacional. Então, são várias áreas de atuação de Clara e isso acabou sendo também uma postura política, isso é um legado que acaba carimbando o Rio Grande do Norte como um celeiro de mulheres, né, líderes, né, e que acaba não deixando de ser um ato político tudo que ela fez? Também. O Rio Grande do Norte, ele não sei, não entendo porquê, né? Porque quem faz história conhece e defende isso que eu estou falando. É o maior celeiro de mulheres pioneiras e protagonistas de suas histórias, a partir de Clara Camarão. E eu me debruço sobre essa pesquisa já tem algum tempo e agora estou criando um memorial das notáveis do RN para que essas mulheres fiquem com suas contribuições registradas e divulgadas, para que as futuras gerações tenham conhecimento daquilo que a gente ouviu falar dos livros, mas que hoje já não se encontra mais. Essa matéria que estamos fazendo aqui devia ir para as escolas. As escolas precisam se apropriar do que foi a história das mulheres do Rio Grande do Norte. Só para deixar bem claro e aqui chancelado, essa história foi invisibilizada, melhor dizendo, só pelo fato dela ser mulher. A gente entende hoje quem luta, né, pelo reconhecimento da participação feminina. A minha pesquisa é voltada para a inserção das mulheres nos espaços de poder e decisão, dos quais ela abre toda essa trajetória. O legado das mulheres precisam ser reconhecido como contribuições autônomas. Clara, sozinha, entrou para a história do Brasil em 2017 como a primeira mulher reconhecida heroína nacional, num processo que se dá a partir do pedido da deputada Sandra Rosado
de que a história de Clara Camarão precisava constar e ser reconhecida no livro de aço que eu tive a honra de conhecer e visitar no Panteão da Pátria, em Brasília. Como é que foi a tramitação desse projeto? O projeto se deu, né? Eu estou com ele aqui na mão, é uma honra estar com o projeto. Ele se dá a partir de uma iniciativa, né, parlamentar da deputada federal, de que o Rio Grande do Norte tinha dentro das suas contribuições este feito desta mulher que no século XVII lutou para defender o estado do Rio Grande do Norte. Então, o processo tramita durante 5 anos, passa por 2 mandatos distintos, primeiro da deputada Sandra Rosado e depois do deputado Zé Agripino Maia. E em 2017, o então presidente Michel Temer reconhece, publicado num livro que eu lancei recentemente, dizendo que Clara Camarão é sim a primeira mulher a ter reconhecimento nacional como heroína da pátria. Mas a gente não pode deixar de observar esse tempo, né, Odimar? É um projeto aí que passou 5 anos para ser publicado, para virar lei, para que ela tivesse o nome lá no livro de aço, no Panteão, em Brasília. Muito tempo, né? Infelizmente, os processos, né, burocráticos, administrativos, das instâncias, vamos dizer assim, de poder, eles não são céleres, né? E a gente também pode depois procurar saber por que é que demorou tanto o dela em especial, porque a deputada pede e ela não logra os louros, quem logra é um outro, né, representante. Então isso também, de certa forma, a gente entende como assim, coisa de mulher fica para depois, é coisa de mulher, não tem interesse, mas nós construímos a história todos os dias. Era isso que eu estava imaginando aqui. Qual a inspiração hoje de Clara Camarão, então, para as mulheres do Rio Grande do Norte, trazendo essa história para os dias atuais? Quando eu falo das grandes mulheres do Rio Grande do Norte, isso é o que me move, isso é o que me faz, né, persistir nisso que eu faço, que é uma pesquisa empírica e que recentemente nós resolvemos transformar isso em materialização de história escrita, publicada, colocando nos livros. As mulheres precisam reconhecer que a história da nossa ancestralidade abriu caminhos a ferro, fogo, picareta, suor e lágrima, para que hoje a gente ocupe os espaços e possa dizer: sou uma mulher potiguar, estou aqui porque todas que me antecederam lutaram para conquistar o estado que hoje eu usufruo. Ok, Odimar Pessoa, pesquisadora, historiadora por vocação, né? Muito obrigado pela sua contribuição, por esse bate-papo aqui no Viva Cascudo, e gostaria de pedir umas considerações finais suas para a gente encerrar aqui esse momento de homenagem histórico a Clara Camarão. Agradecer à TV Câmara, que sempre tem aberto esse espaço para que a gente possa trazer, né, à luz do conhecimento, essas pequenas histórias pontuais de mulheres que lá atrás fizeram o feito histórico sem que jamais pensasse que seriam parte da história. A história é construída todos os dias. Se você registra ou alguém enxerga no seu feito um valor real, você está construindo história. Então esse é o objetivo. Participar sempre que puder do Viva Cascudo, produzido pela TV Câmara. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Viva Cascudo e todos os nossos quadros e momentos culturais, toda a nossa programação é para valorizar, sim, a nossa cultura, a nossa história. Obrigado, viu, Odimar? Até uma próxima. Até breve, né? Até breve. Sempre bem-vinda aqui na TV Câmara. É isso, o Viva Cascudo, hoje em homenagem a Clara Camarão, fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você confere aí uma vasta, né, uma variedade de programas aí, sempre, como a gente está falando aqui, valorizando a nossa cultura e a nossa história. Tchau, até a próxima.